Aí hoje a nossa igreja, a gente está num lugar que são só condomínios. Você não tem nenhuma casa fora da rua. Não tem casa na calçada que você possa entrar. Então, ou você entra no condomínio ou você não entra numa casa. Aí a pergunta é, como é que eu entro no condomínio? Daí a gente resgatou a velha e boa serenata. Primeiro ano eu peguei 20 pessoas e fiz um coral e saí cantando. Cantando o quê? As músicas de Natal, Noite de Paz, Cantai que o Salvador Chegou, aquelas músicas que a gente canta desde criança na igreja. E aquilo me chamou a atenção. Você chegava numa casa, cantava de surpresa, a pessoa saía impactada, não com a música, porque o coro era pequeno, não era tão bonito, não tive ensaio, mas a pessoa saía impactada de ver que alguém foi até a casa dela por amor. O grande déficit hoje no mundo, o amor se esfriou, o amor acabou. Parece que a gente está vivendo, o Bauman chamou de amor líquido, eu falo que é amor gasoso, já está difícil a gente ver amor no nosso mundo. Então uma pessoa, ela fala, puxa, você veio na minha casa por amor, e ela às vezes estava com um problema, aí ela já pedia para você orar por ela. Então eu percebi que aquela serenata era um gancho, era um hub para você entregar o amor. No ano seguinte, a gente chamou mais um grupo, no outro seguinte mais um grupo, no ano seguinte outro grupo. Esse ano nós tivemos 40 coros de 20 pessoas em 40 condomínios simultaneamente. Uma pessoa da igreja mora num condomínio, ela abre a casa, a gente entra na casa dela, sai da casa dela cantando na rua. Cada casa a gente entrega uma Bíblia. Quando é um condomínio de prédios, você já entrou na programação, a gente já canta numa praça central, já entrega a Bíblia para as pessoas, já entrega um convite, já faz um link para continuar conversando e convida todo mundo para meia-noite numa pista de Cooper que tem lá em Alphaville. Então você imagina, de surpresa chega alguém na sua casa, canta 2 músicas, te deixa um presente, te convida para um concerto dali 2 horas com um coral de 800 vozes. E aí a gente cantou na rua. Mas quanto tempo de ensaio? Nenhum tempo de ensaio. A gente encontrou na casa, juntou, cantou. Quantos instrumentos? Não, cada um levava o seu. Tinha violão, tinha trombone. O que a gente cantou? Aquilo que todo mundo sabe cantar. Todo mundo canta Noite de Paz, todo mundo canta Surgem Anjos Proclamando, as musiquinhas do Natal que a gente canta na igreja desde criancinha. Então, a velha e boa serenata. Então, imagina, numa noite, das 7h30 da noite até meia-noite, mobilizar e visitar 400 casas, 1000 apartamentos e ter um coral com 800 vozes cantando para uma cidade. A televisão veio. Isso é mobilização. Uma outra mobilização que a gente faz é, eu costumo pensar assim, puxa, o social. A gente existe para combater os gigantes que assolam a humanidade. Um dos gigantes que assola a humanidade é a pobreza. A falta de amor é um deles, a falta de liderança é outro deles, mas a pobreza mesmo, pobreza material. Então a gente vê tanto consumo, shopping, presente, viagem, 13º, aquela coisa girando, ceias de Natal, comidas, expectativas de contratação. O consumo está forte no Natal, ao passo que tem gente que não vai ter nem o que comer. Então a gente gosta de mobilizar as pessoas para o social também, para essa não uma ação social pontual, mas uma ação de transformação. Então a gente adota algumas comunidades e começa a desafiar as pessoas a irem, a doarem, a fazerem alguma coisa no Natal. Mas, Sidney, não, tem gente que só vai no Natal e tem gente que vai o ano inteiro. Então eu quero a pessoa que vai no Natal e vai no ano inteiro. Eu quero todo mundo dentro daquele negócio. Então a gente tem hoje mais de 1.500 pessoas que estão envolvidas nos programas sociais da igreja, e criança, idoso. No Natal agora, a gente tem uma comunidade de 1.000 crianças. A gente trabalha com essa comunidade, tem uma comunidade de catadores de lixo, a gente intermedia as doações deles em Alphaville, e gera recurso, e gera renda para aquela comunidade, e a gente cuida dessas 1.000 crianças. Então agora no Natal vai um grupo da igreja passar um dia lá. São 1.000 presentes, 1.000 conversas, 1.000 bíblias, 1.000 isso, tudo 1.000. Aí a gente tem a Cristolândia. A Cristolândia é um projeto batista que está rodando no Brasil inteiro, mas a Cristolândia de Osasco ficou com a gente. Aí a pessoa gosta de tirar o cara da rua. Tem gente que vai na rua de madrugada, né, e gosta de dar a sopa e tirar o cara. Tem gente que não vai na rua de madrugada, mas vai lá levar comida para esse cara que está interno. Aí tem gente que não leva comida e nem vai na rua. Ela vai lá fazer exame de saúde, ele é médico, ele atende no consultório dele. Aí eu disse, puxa, como é que o cara saiu da rua, está bem, está recuperado, e quem vai dar trabalho para ele? Então a igreja começou a dar trabalho para essas pessoas. Então, os nossos funcionários hoje, a prioridade de contratação começa sempre numa função mais simples ou de uma função adequada ao perfil dele. Começa e ele vai subindo.
Então, a gente tem hoje da Cristolândia, todo mundo já ouviu falar do projeto da Cristolândia dos Batistas. Hoje, na igreja, dos 49 funcionários que a gente tem, 6 vieram da Cristolândia. E é bacana que eles começou um por um. Eles começam na limpeza. Da limpeza, eles vão para a portaria. Depois, eles vêm para o backstage lá do restaurante. Ele vira auxiliar de cozinha. Depois, ele vira garçom. Depois, tem um que já é coordenador do restaurante. 2 são coordenadores. Aí um gostou de cozinha, ele vai fazer gastronomia. O sonho dele agora, fazer gastronomia. E o outro, educação física. Então imagina, a gente tem 2 jovens que há 2 anos atrás estavam na rua e agora o ano que vem estão indo para a universidade. Então isso para mim é a mobilização. O social, o rico, o favorecido e o menos favorecido. Eu não chamo de pobre de rico, eu chamo de favorecido e menos favorecido. Aqueles que estão perto da gente, os que estão longe da gente. Então, a mobilização é para perto e para longe. Temos um casal, uma família na Irlanda, na República da Irlanda, tem a Norte e a Irlanda. E eles estão ali já e trabalham com crianças. Tem uma trupe de teatro, fantoches. E a gente ajuda aquele casal, apoia aquele casal junto com outras igrejas, mas um desenvolvimento. Às vezes a gente vai alguém lá, às vezes vai um grupo da igreja. Eu já fui com a minha esposa. Enfim, a gente quer amar as pessoas, a gente entendeu o seguinte, a gente existe para amar e mobilizar a gente para o reino de Deus. Eu não costumo focar no mal, eu gosto da fala do apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, é o bem que dissipa o mal, não deixemos de fazer o bem. Então eu gosto dessa linguagem, a gente fala, nós existimos para amar, promover o bem, quem está perto, quem está longe, favorecidos e não favorecidos. Agora, como que a gente mobiliza as pessoas? As pessoas sempre me perguntam isso. Sidney, como é que é essa história de mobilização? Você tem o dom da mobilização? Eu não acredito que esse é um dom. Deixa eu ajustar meu celular aqui. Eu não acredito que esse é um dom. Eu acredito que esse é uma coisa que eu aprendi. Por que eu aprendi? Eu aprendi porque eu sou filho de um comerciante, meu pai era comerciante, ele já faleceu. Ele veio da roça, ele estudou até a 2ª série primária. E os nossos pais eram assim, eles tinham que batalhar. Então eu cresci numa família que você quer, a comida que tem é essa, você quer comer outra comida, vai lá e faz. Você tem que estudar. A gente não estudou em escola particular, nós estudamos em escola pública. E tinha que ingressar depois em outra escola, universidade, com base em escola pública. E os pais sempre deram vara, nunca deram peixe. Então eu cresci numa família que a gente tinha que correr atrás. Eu fiz um curso técnico em eletrônica. Com 17 anos veio aquela crise do plano cruzado. Lembra disso? Dilson Funaro, sumiu a carne. Tem uma galera que lembra disso, né? Uma galera acima dos 40 e poucos anos. E meu pai ele tinha um frigorífico e tinha 26 açougues. Naquela época desapareceu a carne, mas na verdade não desapareceu. Lembra que tinha carne com ágio e tal? E eu estava no colégio técnico, vendo aquilo acontecendo. Eu tirei um mês de férias, peguei 4 adolescentes, amigos meus, e falei assim, vamos arrumar um açougueiro? Meu pai tem carne, a gente vende, ele prepara, o açougueiro trabalha para a gente, e em um mês a gente começa a fazer entrega. Então eu e mais 3 amigos do curso técnico, a gente passou um mês vendendo carne, no ágio, no mercado negro. E aquele mês eu ganhei 4 vezes o salário de um técnico em eletrônica. Eu disse, eu não vou trabalhar de empregado para ninguém, eu vou ser comerciante igual meu pai. Terminei o curso técnico, meu pai me emancipou com 17 anos, eu montei uma empresa. O frigorífico dele abatia bovinos e suínos, e eu montei uma empresa de frangos e derivados de carne. E vendia, 17 anos emancipado, proprietário de uma empresa. Meu pai era louco e eu também. Minha empresa deu certo. Por isso que eu me casei com 18 anos. Eu casei com 18 anos. Eu tenho 48 anos, vou fazer 30 de casamento. Tenho 3 filhas, uma de 28, uma de 26 e uma de 18. A minha esposa era professora já, magistério, aquela coisa. Nos casamos. Aí minha empresa deu certo, meu pai assume a minha. Então, com 19 anos, eu tocava uma empresa, 26 lojas, um frigorífico, e tinha 150 funcionários e estava trabalhando. Era um menino de 19 anos. Com 20 anos nasceu a primeira filha, 21 nasceu a segunda, 22 eu era presidente da mocidade da igreja, da UMP. Vem o chamado de Deus para o ministério. Num culto de encerramento do ano dos jovens, um missionário, por incrível que pareça, um missionário presbiteriano que estava em Portugal.
fez um apelo, viu, Marquito? Fez um apelo, a hora que eu vi, eu estava lá na frente, entregando a minha vida para Cristo, dedicando ao ministério. Foi o dia do meu chamado. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa, vou ser pastor, Deus me chamou para ser pastor. Você está maluco? Tinha uma filha de 1 mês e uma de 1 ano e 10 meses, então a mulher ficou louca, né? Ela disse, você está maluco, eu não quero ser mulher de pastor e não quero morar no meio dos índios, que os presbiterianos naquela nossa época tinham muito envolvimento com a missão Kaiowá. Quem é presbiteriano sabe disso. Então a gente... O que significava ser missionário, ser pastor? É ir trabalhar com os índios. Ela, não vou trabalhar com os índios e não vou ser mulher de pastor. E falei, calma e tal. Aí fui para a faculdade, enfim. Depois, aos 27 anos, eu deixei a empresa e fui para o reino de pastor tempo integral. Essa semana completamos 21 anos. O que eu fiz a minha vida inteira? O que é um comerciante? Ele tem que mobilizar. O que é um empresário? O empresário é um desempregado diário. Ele tem que inventar coisa todo dia, porque se ele não inventar trabalho, não tem trabalho na empresa. E não tem trabalho na empresa, não gera produto, não vende. Então eu transportei, eu aprendi, foi muito interessante. Eu aprendi muita coisa de comunicação, de marketing, de administração, de gente, de entender mercado, naquela experiência com meu pai ali. Eu brinco com os caras, que hoje a geração de hoje é MBA, não sei do que e tal. Eu falo, olha, minha formação de marketing é placa de açougue. Eles dão risada, né? Mas aquele tempo, a mobilização é uma coisa que você aprende. Então, mobilização dá trabalho, mobilização aprende, mas tem alguns conceitos por trás. Então, eu vou compartilhar rapidamente com vocês esses conceitos. Que horas são, Marquito? E vai até que horas? Acho que 10 para 1, né? Você vai me ajudando aí com 20 minutos, vocês me ajudam. Então, alguns passos para mobilizar. Tem um relógio ali, 12:20. Agora vou me controlando ali. Tá bom. A primeira coisa, uma primeira regra da mobilização, você precisa ter o big picture na sua cabeça. O que é o big picture? Você tem que ter a ideia completamente pronta. Eu falo que o mobilizador, ele é o arquiteto de uma obra. O que um arquiteto faz? Ele desenha a obra. Vai por aqui, você tem janela, não tem janela, entra por aqui, sai por ali. Se der um problema de incêndio, ele pensa em tudo, ele tem resposta para qualquer coisa. Um arquiteto, ele tem resposta para qualquer coisa que ele desenhou. Então você imaginou uma coisa, você fala assim, puxa, Deus está me dizendo para eu trabalhar com aquela comunidade que vira do meu lado. Tá bom, antes de você falar isso para alguém, imagina tudo que você quer fazer com aquela comunidade. Imagina o seguinte, você tem todo o dinheiro do mundo, você tem todas as pessoas que você precisa, e você vai começar essa comunidade amanhã. Como é que você faria? O que você queria? Então, esse desenho precisa estar pronto na cabeça do mobilizador. A pior coisa aí a pessoa fala assim, nossa, isso me inspirou. Por que inspirou? Porque ele viu que alguém viu a coisa pronta. Você precisa ver a coisa pronta antes dela existir. Antes de uma coisa existir, ela está pronta na cabeça de quem vai mobilizar. Então, você imaginou, puxa, eu quero plantar uma igreja. Como é a igreja que você plantou? Eu tenho tive uma experiência com um rapaz que foi muito interessante. Um rapaz bem preparado, ele estudou numa excelente escola. Um rapaz, uma linguagem pós-moderna, super conectado com hoje. E ele chegou e disse, eu quero plantar uma igreja. Você me apoia? Apoio. Me traga o projeto da plantação da igreja. Não, o projeto está pronto, a igreja está na minha cabeça. Eu falei, ótimo. Aí ele trouxe o projeto. Na minha cabeça, ele só tinha a primeira parte pronta. Ele sabia a teologia que ele queria para aquela igreja. Mas ele não sabia como aquela igreja ia ser. Ele não sabia quando ele ia começar, por onde ele ia começar e onde ele ia chegar. Então eu disse para ele assim, olha, essa parte teológica, para mim é o ponto 1, ela está muito legal. Agora eu acho que você precisa responder a pergunta 2, a pergunta 3, a pergunta 4, a pergunta 5. Volta lá, trabalha no seu projeto e traz de volta para mim. Ele desistiu de plantar a igreja. Está trabalhando como publicitário numa companhia. Porque percebe, a gente precisa ter pronto. Porque, eu fui plantar uma igreja e ninguém me apoiou. Eu não vou apoiar um plantador de igreja que não tem um projeto, que não consiga me responder como é que ele vê essa igreja daqui 10 anos. Por quê? Se ele não enxergar, ele não vai conseguir comunicar. Ele não consegue comunicar, ele vai naufragar. Daí vai dizer assim, puxa, olha, foi tão frustrante, tentei plantar, ninguém me apoiou. E o Sidney disse que apoia plantador, mas não me apoiou, não me deu oportunidade. Não, então é melhor parar no começo. Isso é para uma plantação de uma igreja, isso é para uma ideia numa igreja.
Então é muito engraçado, a gente fez uma reforma de um prédio, né? O pessoal assim, nossa, quando é que você imaginou esse prédio? Eu imaginei o dia que eu cheguei no prédio pequeno. Tinha um prédio bem grande do lado da igreja, eu estava no prédio aqui. Um prédio de 2.000 metros, e a gente tinha um de 8.800 metros. O dia que a gente mudou para 2.000 metros, eu falei assim, eu vou orar para essa empresa crescer e sumir daqui, nós vamos alugar aquele negócio. Isso eu comecei a falar quando não conseguia pagar nem o aluguel desse primeiro predinho aqui, quem dirá do outro. Quando a empresa mudou, eu demorei uns 6 meses, eu criei coragem e fui lá. Aí eu fui lá e eu olhei aqui, era só um vazio, era um galpãozão vazio. E eu falei assim, aqui dá para ser um auditório, aqui dá para ser isso, a gente faz assim, assim, assim. Chamei a equipe e contei para eles, gente, aqui vai ser isso. Eles olhando para mim assim, você não dorme? Está viajando, aqui vai ser isso, nós vamos fazer assim, vai ser assado. Aqui desenha, tal, tal, tal. O que a minha equipe fez? Uau! Vai acontecer. Aí chamei uns arquitetos e falei, olha, eu não sei desenhar, mas aqui é isso, isso, isso. E estava pronto aquele negócio. E a gente foi, e foi contagiando. Hoje a gente tem um negócio pronto, está funcionando. Mas alguém enxergou. Então, seja um projeto pequeno, seja uma serenata, seja a plantação de uma igreja, seja uma mudança na sua igreja. O big picture, a primeira coisa da mobilização. Você tenha todas as respostas. Todo mundo tem sonhos aqui? Todo mundo tem sonhos. Vocês já enxergam os sonhos de vocês? Até o fim, precisa enxergar. Eu lembro, um bom exemplo foi um plantador. Ele chegou para mim, esse rapaz está com a gente até hoje. A gente apoia a plantação da igreja dele em Guarulhos. E ele todo ano ele estava na Foco agora com ele não é da nossa denominação, ele é uma outra denominação. Esse rapaz chegou para mim, ele estava frequentando lá na igreja, celebrando. Ele marcou um horário, ele disse, eu queria te apresentar a minha igreja. Aí ele trouxe um portfólio, um negócio bonito. Ele tinha a planta da igreja, as salas e como funcionava, o projeto, o currículo de cada. Ele tinha a igreja assim, eu falei, nossa, que igreja linda você tem. Onde ela é? Ele, não, isso aqui é só o folder, é só o projeto, ele ainda não é. Eu falei assim, puxa, que legal. O cara conseguiu me vender uma ideia que eu perguntei, onde é essa igreja? Ele, não, por enquanto ela está na minha cabeça, eu ainda vou plantar essa igreja. Mas ele tinha a resposta de currículo, ele tinha o desenho do prédio, ele tinha o porquê de cada coisa, o porquê daquele desenho, uma funcionalidade, uma cabeça incrível, um coração sensível. E tá, e como é que você está fazendo para plantar essa igreja? Por enquanto eu tenho 8 pessoas. Mas eu e a minha esposa, a gente já tem alguns e nós vamos conseguir. E a gente começou a apoiar esse rapaz, e a igreja dele está avançando. Ele ainda não tem aquela igreja do papel, mas aquela igreja está pronta, na cabeça dele, no coração dele, e ele conseguiu mostrar um quadro de uma ideia. Primeira regra para mobilização. Segunda, você teve uma ideia, depois você precisa colocar a canoa para andar. Eu falo que todo mundo quer entrar numa canoa que dá certo. A canoa furada, ninguém quer entrar. Mas canoa que está indo, todo mundo quer pular dentro dela. Mas na hora que você vai começar a pular, começar lá no barco, sim, essa canoa não vai andar. Não faltam os sambalates, esse muro vai cair. Ah, essa praga vai cair contra vocês. Ah, você vai ficar sozinho. Já viu essa história? Aí você põe a canoa para andar. Depois vem assim, não, porque quando eu chamei o Rodrigo, vou falar do Rodrigo, aí o pessoal da confraria dele vai ficar depois falando. Porque o Marquito, nossa, o Marquito, olha, foi o primeiro, eu conheço ele desde o seminário. Uma inspiração, claro, depois que ele está andando. Agora, pegar a canoa, botar no barco. Então, começa. Você tem uma ideia, você tem o desenho pronto, você sabe para onde vai chegar, põe a coisa para andar, mas eu não tenho todas as condições, você nunca vai ter todas as condições. Porque você sempre, o mobilizador, sempre vai querer mais. Mobilização é inesgotável, sonhos são inesgotáveis. O reino de Deus é uma coisa tão grande, tão preciosa, que a gente nunca vai estar pronto. Mas a gente sempre está pronto. Sempre está pronto porque ele está com a gente. Nunca vai estar pronto porque sempre tem alguma coisa para aprender. Então, coloca a canoa para andar. Eu falo isso, ó, vamos botar o carro para andar. Eu uso uma outra frase. No andar da carruagem é que as abóboras se ajeitam. Às vezes a coisa não está tão pronta, mas você põe para andar. Daí o cara assim, não, ajeitou aqui, o outro, eu posso vir junto, eu posso colaborar com aquilo. E a hora que você vê a coisa, tomou rumo. Então, põe a coisa para andar. Terceira coisa, um recurso disponível. Ah, mas eu só vou começar quando eu juntar tudo. Não, quem que você tem disponível? O que você tem disponível? O que e quem? E começa.
Começa o que você tem, porque aí você começa a se movimentar com 2 pessoas, 3, vem a quarta, vem a quinta, aquilo vira de um grupo. Guarde uma coisa, tem mais gente pronta para dar do que gente preparada para pedir. O problema das igrejas, o problema dos projetos, não é a falta de recursos. O problema é a falta de gente preparada para pedir o recurso. Vocês, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes você pede uma coisa pequena para uma pessoa que podia te dar alguma coisa grande. Às vezes você pede uma coisa grande para uma pessoa que só pode te dar uma coisa pequena. Às vezes você pede com uma motivação errada. Às vezes você pede olhando a pessoa sem ter um relacionamento com ela. Então você pede a oportunidade. Relacionamento precede parceria. Primeiro você vira amigo, depois você pede alguma coisa. Então, mas trabalhe com recurso disponível, começa com o que você está, pôs a canoa para andar, apresente o seu projeto, as pessoas vão olhando e elas vão contribuindo com você. Eu me lembro de um projeto numa igreja que eu trabalhava, e começamos uma escola de música. Por que eu falo muito de música? Eu fui pastor de adoração por 13 anos. A minha formação tem a ver com artes. A minha primeira faculdade é regência. Depois que eu fui para teologia. Então eu tenho esse veio da arte, né? Então a gente começou um projeto, uma escola de música numa comunidade ao lado da igreja. E ali tinha os alunos, aula de violão e tal. Aí uma amiga, muito bem intencionada, a gente encontrou num casamento da igreja. E ela falou assim, eu preciso te apresentar um homem, ele é presidente de um banco, falou o nome do banco. E ele está aqui no casamento, ele é meu amigo. E eu acho que a gente podia pedir para ele umas 10 bolsas para as crianças da comunidade. Naquela época a mensalidade era R$50. E eu pensei comigo assim, me apresente para ele, mas não peça nada. Eu vou pedir R$500 para um dono de um banco? Jamais. Eu falei, nós vamos levar para ele um projeto de uma orquestra. Ela me apresentou para o cara, era amigo dela, tinha o link. Aí eu escrevi um projeto de uma orquestra para aquela comunidade. E custava R$200 mil no ano. Não era R$500 por mês. Eram R$200 mil. E eu falei assim, eu estou com um projeto pronto agora para o seu amigo. Você pode me levar lá? Ela era amiga dele. Não adianta eu ir sozinho. Que isso é uma coisa que a gente faz errado. Ele me apresentou um amigo dele. Aí eu esqueço dele e vou no amigo. Não, ele não tem link comigo. A confiança, a credibilidade, o projeto está comigo, mas a credibilidade está nele. Eu disse, me leva para o seu amigo, eu vou apresentar o projeto. E ela ligou, marcou, e como ele era amigo dela, marcou na hora. E nós fomos e apresentamos o projeto. Aquele homem, aquele banco deu R$200 mil para nós. Na verdade, ele deu 150. Aí um outro grupo deu 50. Mas a gente conseguiu os R$200 mil. Então, eu não vou pedir para um cara que pode me dar 150 mil, pedir R$500 por mês. Ele vai falar assim, esse cara não está preparado, ele não sabe nem o que ele quer. Então, mobilizar recursos, você precisa estar preparado. Levantar, o que a gente chama de fundraising, levantar dinheiro, você precisa estar preparado. Existe dinheiro disponível, existem pessoas disponíveis, existem pessoas prontas para colaborar com você, mas você precisa saber mobilizar. Então, trabalhe com recurso disponível. Esteja atento. Mobilização precisa de atenção. O mobilizador não é aquele que tem a ideia. O mobilizador é aquele que tem a ideia, acompanha a ideia, faz a ideia com o grupo e não descansa enquanto a ideia não está pronta. Então não adianta, eu sou mobilizador, eu estou ensinando isso para a minha equipe agora. Eu tenho uns pastores mais jovens, 38, 40 anos, e essa geração jogou muito videogame. Então o passatempo deles é videogame, eles gostam, eles se divertem jogando videogame. Mas quem mobiliza não tem tempo de jogar videogame, porque você está ocupado o tempo todo. E eles estão aprendendo isso agora. Não é assim, sair da igreja às 5 horas e vou para casa jogar videogame, que enquanto você está jogando videogame, o mundo está rodando. Enquanto você está jogando videogame, algum mobilizador está trabalhando. Ele leva a sua equipe, ele leva o seu recurso, você fica para trás. Então, o mobilizador não descansa. Não descansa entre aspas, ele não desliga, desculpa. Ele descansa, mas não desliga. Está sempre pensando, olhando o que está acontecendo, o que eu posso fazer com alguém. Ontem eu estava na fila embarcando para cá. A minha mulher falou assim, você não tem jeito mesmo, dorme um pouco. Eu estava na fila no aeroporto, embarcando, daqui a pouco eu olho, natação, outro, natação, outro, natação. Aí eu falei, eu tinha 2 nadadores na minha frente, eu falei, vem cá, vocês são da onde? A gente é o Clube Pinheiros,
E nós estamos indo, tem um campeonato brasileiro acontecendo no Rio agora, de 6 a 12, e é o campeonato brasileiro, a gente vai tá indo para lá. Falei, tem alguém da seleção? Eu sou tão ligado assim, eu sou super ligado. Eu sabia que já tinham destruído aqui a parte olímpica do Parque Olímpico, foi uma pena, né? Mas eles desmontaram aquilo. Tem o Maria Lenk ainda, existe Maria Lenk, que é do Parque do Pan-Americano, mas ia ser num outro complexo. Eu disse, tem alguém da seleção? Os dois falaram, a gente. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, eu nadei 4x4 com o César, e o César está ali, César Cielo. Mas não deu outro, já catei todo mundo na fila, comecei a conversar, eu sou pastor de uma igreja, tal. E o que vocês falariam numa igreja para os jovens e adolescentes, para a gente poder abrir, mostrei a foco, tudo isso na fila do aeroporto. Pô, a gente vai, vocês frequentam alguma igreja? Não, mas o meu irmão está indo numa igreja evangélica, ele está gostando. Então, você iria, tal. A gente já combina a agenda. Pega meu telefone, me deu o telefone, WhatsApp, na fila do aeroporto. César Cielo, Tiago, Gabriel Santos Silva Santos e Carol alguma coisa. Eu peguei o telefone dos três, marcamos uma data, tiramos uma selfie. Em fevereiro a gente abre alguma coisa lá, quando voltar às aulas, a foco, os jovens e adolescentes. Você já imaginou os adolescentes da igreja com César Cielo, uma palestra no sábado à tarde, chamando todos os amigos dele de Alphaville, não sei o quê. Atenção. Estou indo para o Rio, não retorno, não quero ver ninguém, estou cansado. Não existe isso. Não existe isso. Oportunidade, eu sei que é meio jargão, mas é aquela coisa que passou perto de você com um cabelinho atrás. Se você não pegou, ela vai embora. Não tem outra. Então, pegue oportunidades, esteja atento. Quanta coisa está acontecendo na sua comunidade? Eu afirmo sem conhecer vocês. Você tem um monte de gente ao lado de vocês pronto para te ajudar. Você ainda não acessou essa pessoa porque você não está pronto para acessá-la. Você não a vê como uma pessoa capaz para te ajudar. Você vê até ela como capaz para te dar algum dinheiro, mas não para fazer alguma coisa. Você nunca perguntou para ela qual é o sonho dela, que tem a ver com o sonho dela. Você talvez não conheceu o mundo dela, mas eu afirmo, sem sombra de dúvida, você está cercado de gente pronta para te ajudar. Vocês acreditam nisso? Você fala, não, pastor, eu estou num lugar muito simples. Todo lugar. Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Mobilização, doação, engajamento não tem a ver com recurso, tem a ver com atitude. Eu vi uma cena muito bonita. Para mim é um exemplo de atitude. A gente atende 90 meninas de um projeto social. Essas meninas são famílias que a renda familiar é até R$2.000 por mês. Renda familiar. Então, são meninas carentes. E elas vêm para o projeto, elas ficam conosco 2 vezes por semana, 8 horas por semana. Elas têm aula de inglês, de balé, esporte e vida. A gente não pode falar de Bíblia, a gente fala de vida. E na aula de vida a gente lê com elas o livro. E o livro conta umas histórias. Conta até a história de um cara chamado Jesus. E ela vai ouvindo, no livro. Aí uma mulher foi da igreja, ela é dona de uma editora que esse ano vendeu 20 milhões de livros no Brasil. Uma editora bem grande. Aí ela foi olhar, ela falou assim, pastor, eu gostei daquela ideia do livro. Vamos criar aqui a cidade do livro? E como assim? Ela, não, a gente pega esse galpão e transforma ele numa cidade do livro, como se fosse Turma da Mônica. A nossa editora banca, a gente faz um projeto, então ali vai virar a cidade do livro. No fim de semana, usa para o Ministério Infantil. Durante a semana, essas meninas do social vêm elas vêm no livro, mas também a gente abre para as escolas fazendo visita na cidade do livro. Então, a escola secular vem visitar a cidade do livro e no final elas levam o livro para casa. E no livro tem rei, tem princesa, tem o príncipe da paz, tem o rei do universo, tem tudo no livro, na cidade do livro. Vocês estão entendendo a linguagem da mulher? Eu disse, maravilha, vamos sentar e falar disso. Aquele projeto inspirou essa mulher. Aí tem uma menininha do projeto que foi o encerramento. Então aquela mulher me inspirou e se engajou. E uma das aluninhas, a gente entregou, semana passada foi a última semana, boneca de presente, tal, teve concerto, teve as bailarinas dançando. No final a gente fez uma festa para as 90 famílias. Aí vem uma menina com um presente embrulhado.
ela trouxe um presente para a coordenadora geral do projeto. Aquilo quebrantou assim a equipe, falou como é o engajamento, e nos ensinou. Ela pegou uma caixa de lenço Kleenex e toda embrulhadinha, bonitinha, fez um pacote, laço, um papel e tal, e entregou o presente para agradecer tudo que ela tinha recebido naquele projeto. Quebrou a equipe. Então você percebeu que uma menina simples, ela é alvo do projeto. Ela contribuiu para ensinar, foi generosa, ensinou, trouxe o que ela tinha, e a outra trouxe o que ela tinha. E quem vai ganhar? A ideia, o projeto, a mobilização, o big picture. A gente quer atender ainda 1.000 crianças com aquele projeto. Hoje a gente atende 90. Mas precisa de engajamento, precisa de atenção. Outra coisa, o exemplo. Mobilização tem a ver com exemplo. Você pode mobilizar pessoas pela culpa ou pelo exemplo. A igreja, olha que coisa chata eu dizer isso, mas a igreja é mestre, e pastores são mestres em mobilizar pessoas pela culpa. A gente cresceu assim. E deveríamos ser mestres. Jesus nos mobilizou pelo exemplo. Mas a gente mobiliza pela culpa. Sidney, o que você quer dizer mobilizar com a culpa? A pessoa se converteu na sua igreja. A primeira coisa que você fala para ela é assim, olha, você, para ser um crente bom, você precisa ir para uma classe de catecúmenos. Aí você joga ela numa classe com esse nome horrível. Mas ela precisa passar por ali 4 meses, 6 meses para ser batizada. Depois que ela passou 6 meses na classe de catecúmenos, se você é batista, você fez aquela revistinha Nova Vida em Cristo com ela. Tem batista aqui? Tem alguns, né? Já viram a revistinha Nova Vida em Cristo. Aí você tem que fazer o cara estudar aquela revista. Aí depois ele foi batizado. Aí olha que coisa assim, meio constrangedora. Agora já é mais moderna, é uma camiseta. Mas você botava uma beca branca no sujeito. No dia daquele calor do Rio de Janeiro, o sujeito tem que entrar no batistério. Mas ele é batizado. Ele cumpriu tudo aquilo que você fez para ele. Aí vem uma outra mobilização manipuladora. Você fala para ele assim, você precisa agora começar a trabalhar. Porque árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Aí você põe aquele cara recém-convertido para chegar às 6 da manhã, 9 da manhã. Pode ver quem trabalha na igreja, é um novo crente. Ele faz qualquer negócio, porque você disse para ele que árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então ele trabalha. Aí chega uma hora que esse cara cansa, a mulher dele já está triste com ele, a família não está satisfeita, porque ele se converteu e perdeu o convívio da família. Aí você fala para ele uma outra coisa, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E aí você não pode deixar o cara relaxar, até que uma hora ele explana e sai da igreja. Então a gente é mestre em mobilizar por culpa. Você vai ser maldito, você não vai dar fruto, você vai ser cortado e lançado fora, você tem que passar por esse processo. E Cristo, ele foi tão simples. Todo aquele que crê no seu, que confessar com seus lábios e crer no seu coração será salvo. Você só precisa crer e confessar no seu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês são ramos, eu sou videira. Se você permanece em mim e eu em vocês, você vai fazer o quê? Você vai dar muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. O trabalho é meu, mas o seu é descansar. Percebe o que Cristo fala e o que a gente como líder de igreja fala? Então, vamos mobilizar pelo exemplo. Se você quer botar uma ideia para funcionar, você precisa pegar na cabeça do negócio junto com as pessoas. Eu costumo dizer assim, você tem que deitar o boi pelo chifre junto. Sabe aquela história da roça, deitar o boi pelo chifre? Dá trabalho deitar um touro, mas você tem que estar junto. Tem um cara lá na nossa igreja, ele é super bom de mobilização. Ele fala, pastor, o dono do defunto tem que pegar na cabeça do caixão. É uma metáfora ruim, mas é isso. A família é a primeira que carrega a alça. Você é o líder do projeto, você é o pastor da igreja, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair até aquele negócio rodar. Uma vez um pastor que a gente trouxe para trabalhar com a gente em pequenos grupos, falou, tem um café de pequenos grupos. E eu disse, vou abrir minha casa, pode ser lá em casa. O café começava às 9. Eu disse, que hora você vai chegar? Ele, vou chegar às 9. Assim, como você vai chegar às 9? E quem prepara o café? Ah, mas você ofereceu, você não vai preparar? Sim, eu posso preparar, mas você vai preparar junto. Então, aí ele chega em casa, sozinho. Eu, cadê a sua esposa? Ah, é muito cedo para ela vir. Eu mobilizei alguém que vai buscar ela em casa para ela chegar depois. Eu disse, esse não vai dar certo. Porque não adianta, você vai fazer um café, você vai mobilizar, você vai cuidar da igreja, você é o pastor da igreja,
Quem é o primeiro que está lá? Você. Quando a gente começou a Alphaville, gente, o pessoal vê a igreja agora, né? 5.000 pessoas, o prédio, tal. Mas eu comecei com 50, era uma loja de pneus embaixo e uma sala em cima. A gente brincava que era a igreja da borracharia. Aceite Jesus e ganhe um alinhamento, né? Vamos fazer um café. Tem que começar um pequeno grupo. Ele falou assim, o que é pequeno grupo? Eu falei, vou ter que dar um treinamento de pequeno grupo. Aí você vai dar um treinamento de pequeno grupo, mas aí tem que ser um negócio decente. Então vamos arrumar umas mesas. Mesa tem que ter toalha, tem que ter flor. Aí tem que fazer o café, tem que arrumar pão, presunto, chegar cedo, fazer o café, limpar o espaço, porque não tinha faxineira. Quem que é para lá? Eu e a minha esposa. Aí a pessoa chega, e ligando, e mobilizando todo mundo, aí o cara chega às 9 horas, mas a gente começou no dia anterior. E é isso sempre. Então, pastor, líder, você precisa ser exemplo. Aonde tem um pastor trabalhando, tem gente para ajudar. Não pensa que o povo é bobo. O cara chega lá, não vê você, ele vaza. Ele vaza. E voluntários, eles normalmente não entram em conflito com você. Ele só dá uma desculpa. Ele fala assim, estou com muita coisa para fazer. Apertou no meu trabalho. Esse semestre eu preciso me afastar um pouquinho. Ele não fala isso para você? Esse semestre estou com muita coisa. É porque ele não está aguentando trabalhar com você. Porque você não dá exemplo, você não vai junto. Ele acha que você é folgado. E ele não vai te desrespeitar. Então ele tira o time de campo. Então, mobilização é exemplo. Depois que você já tem alguém que ficou dono daquele negócio, aí você tem que ter a humildade de sair fora e ver aquele negócio, que é outro problema do mobilizador. Você vê uma ideia sua, o cara tocando e você está fora. Mas lembra disso, quanto maior você quiser que seu ministério seja, menor você tem que ser dentro dele. Exemplo, fé. Mobilização é fé. O que é fé? Certeza das coisas. Você pode dar a definição de Hebreus? Fé. Fala aí, Dodô, você que é um cara da Bíblia. Fé. Que você não vê, né? Ô, Filipex, ajuda aí. Você que é mais da fé ainda, mais da Bíblia ainda. Definição de Hebreus. O que é fé? Coisas que você não vê. Isso é fé. Eu costumo dizer o seguinte, fé é você abrir a janela do seu quarto com a certeza de que Deus tem algo novo para você do lado de fora todos os dias. Isso é fé. Amém? Abriu a janela, Deus tem alguma coisa fora. Eu tenho lá fora para você. Eu tenho que dar um exemplo da comida, né? Fé é você saber que Deus tem todo dia um pão francês fresquinho para você comer de manhã. Bem torradinho, que chegou da padaria. Eu adoro pão francês. Comi hoje lá no hotel do J. Bauman. Mas Deus providencia para você. Então tenha fé. Você está plantando uma igreja, Deus vai dar. Eu tinha um amigo que é tão engraçado, ele falava assim, Sidney, você tem tanta fé que você não dá opção para a gente dizer não. É isso mesmo. Ele falou, você sabe que funciona? Às vezes você vem com tanta convicção. Eu não acredito muito, mas eu vejo tanta convicção em você que eu falo assim, puxa, eu vou colaborar. Depois você está animado é porque vai dar certo. E eu colaboro e dá certo. E esse cara me ajudou muito. Investiu em muitos projetos meus. Então, sempre Deus vai colocar alguém para você, mas você precisa ter fé. Tem pastor que vai plantar uma igreja, nem ele acredita na igreja que ele está plantando. Tem gente que vai liderar um projeto, nem ele acredita na liderança do projeto dele. Nem ele acredita na relevância daquilo que ele está dizendo. Se você não acredita, você não vende uma coisa que você não acredita. Se você não acredita, você não contagia ninguém, você não mobiliza ninguém. Então, só faça aquilo que Deus colocar no seu coração e você tiver fé que Ele está mandando você fazer. Aí vai funcionar. Tem gente que dá milhões de ideias para mim. Eu tenho muitas ideias e também gosto de receber ideias, de ouvir ideias. Mas uma coisa a minha igreja já aprendeu, assim, quando o Sidney não faz, é porque ele não tem convicção. E se ele está dizendo que nós vamos fazer, é porque ele tem convicção. E quando é que eu tenho convicção? Deus falou uma ideia, meu coração se encheu, eu tenho fé que aquilo vai dar certo. A fé é o ponto de partida. Numa igreja, no reino de Deus, a fé é o ponto de partida. A gente não tem produto para vender, igreja não vende produto. Igreja não tem previsão de faturamento. Igreja não tem departamento de contas a receber. Igreja só tem fé. O nosso orçamento é maluco, ele só tem saída, você já pensou nisso? Você faz o orçamento de trás para frente, você faz de quanto vai sair. Aí depois você vê quanto você precisa. Aliás, isso é uma coisa interessante. Como é que nasce um projeto? A primeira pergunta de um projeto é o que Deus quer. O que Deus quer que aconteça?
Aí Deus te responde, eu quero que aconteça isso. A segunda pergunta de um projeto é, quanto custa para fazer aquilo que Deus quer? Desculpe, quanto custa para fazer aquilo que Deus quer? E a terceira pergunta, onde eu vou buscar o recurso para pagar a conta, para fazer aquilo que Deus quer? Então, o negócio de um projeto não é o dinheiro. O negócio de um projeto é o que Deus quer. Lembra de Hudson Taylor? A obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recursos de Deus. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Deus tem para a sua igreja? Quais são os sonhos, projetos? Eu falei de big picture. O que você está imaginando para os próximos tempos? Tudo começa na fé. Mobilização. A gente pensa, olhe nos fortes. A gente costuma olhar o que não dá certo. Eu queria incentivar você a olhar o que você tem de bom. Eu tive um mentor que ele falava assim para mim, Sidney, trabalhe sempre com o melhor de cada pessoa que está ao seu lado. Se você fizer isso, você só vai ter gente boa do seu lado. E normalmente, a gente tem 80 pessoas boas e 20 pessoas mais trabalhosas. E quem consome a nossa atenção? Os 20 e não os 80. Então, cada pessoa aqui tem uma coisa boa, trabalhe com a coisa boa, olhe os fortes, o ponto forte. Se prepare para sofrer. Mobilização é sofrimento, porque até dar certo. Depois que dá certo, você é um herói. Depois que dá certo, puxa, mas até dar certo é sofrimento. Sofrimento mesmo, é uma dor mobilizar, é uma dor convencer as pessoas, é uma dor levantar recurso, é uma dor orar e depender de Deus. É sofrimento humano, mas faz parte. Faz parte. Eu não vi ninguém que não passou por essa dor, nenhum empreendedor, nenhum homem de sucesso, uma igreja que deu certo, um projeto que não passou por um deserto. O deserto não é o destino. O deserto é o lugar onde a gente aprende aquilo que a gente precisa para viver depois no destino. Então, nós passamos por deserto. Não tenha medo. Eu me lembro quando eu saí do Morumbi, era uma igreja de 4.000 pessoas. Eu fui para uma igreja de 50. Então, eu fiquei 2 anos no deserto. Eu estava com Cristo. Cristo vai com a gente no deserto. Mas 2 anos sozinho. Ninguém chama para mobilização, tem sofrimento. Mobilização é 1 a 1. Eu falo que mobilizar a gente, eu e meus exemplos, é igual acender uma churrasqueira. Quem gosta de churrasco aqui? Como é que a gente acende churrasqueira? Eu pelo menos pego assim, ou pego um pedaço de pão e coloco álcool em 4 pontos, ou eu já pego o gel pronto e espalho ele na churrasqueira, acende aqui, acende aqui, acende aqui e aqui. 5 pontos pelo menos. Botou fogo em 5 pontos, rapidinho, pega. De vez em quando você tem que soprar num canto, sopra no outro, sopra de um lado, apaga daquele, sopra aqui. Você passa alguns minutos gerando vento e a churrasqueira pegou fogo. E depois que pega o fogo, é rápido. Então a mobilização é 1 a 1. Você põe fogo aqui, põe ali. Eu me lembro na época da igreja pequena e crescendo, Jay, é como sentir assim, acende um fogo aqui, apaga ali. Você vai cuidar do negócio aqui, aí isso aqui cai no chão. Você segura aqui, o pastor é um malabarista. Faz parte, mas é 1 a 1. Mobilização é 1 a 1. Agradecer sempre é um ponto muito, muito importante da mobilização. Uma pessoa que mobiliza está sempre grato, nunca reclamando. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa azeda. Então agradeça. Tem sempre coisa boa. Não é porque eu uso um óculos cor-de-rosa, é porque realmente a gente precisa ver o que Deus está fazendo. E a gratidão nos ajuda a ver o que Deus está fazendo. Quem tem um coração grato enxerga Deus. Se você não agradece, você não vê Deus. Ele se manifesta, mas você não vê. Então, assim, o que você tem recebido? Cada passo, cada palavra. Eu trabalhei com um pastor, eu era auxiliar dele. E aí, depois eu saí, ele fala para mim assim, Cid, até hoje eu tenho saudade. A gente tinha uma escada, o escritório era em cima. Quando eu vi aqui, bateu a porta e subiu correndo, batendo o pé na escada, o Cid está trazendo alguma boa notícia, conseguiu alguma coisa. Tudo que eu conseguia, eu entrava na sala dele, cara, conseguimos mais uma coisa. Conseguimos mais uma, conseguimos mais uma. E ele fala assim, eu sinto saudade de alguém subir na escada correndo para dizer que conseguiu alguma coisa. É isso aí, cada vitória. Eu tenho um administrador na igreja que trabalha comigo, e foi interessante. Ele começou, a primeira vez que ele começou, porque na cabeça do mobilizador é assim, eu tenho que captar agora para um projeto de Natal. Eu tenho um alvo lá, 100%. Eu consigo R$1.000, só para vocês terem uma ideia, eu preciso de R$100.000 para os projetos de Natal. Para tudo aquilo que a gente está fazendo. Fora do orçamento da igreja. Mas se a pessoa me dá R$500, eu fico feliz. Então eu chego para ele assim, olha, consegui 500 com fulano, 1.000 com fulano, 10 com fulano, 5 com fulano.
No primeiro momento, sim, para mim, só considero conseguiu a hora que entrar na conta. Eu falei, rapaz, eu chego todo animado, você tem que ser animado. Aí hoje eu mando para ele, eu consegui, ele, glória a Deus, que é isso aí. Às vezes a gente está precisando de 100 mil, eu consegui R$1.000, eu estou dando glória a Deus. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo no financeiro, assim, você está agradecendo só por 1.000? Eu falei, claro, de 1.000 em 1.000, a gente chega em 100. Então agradeça cada centavo que uma pessoa investir no seu projeto. Agradeça cada voluntário que Deus mandar. Agradeça cada pequena vitória, cada porta que se abrir. A gratidão ajuda a mobilizar as pessoas. E faça uma festa, né? Faça uma festa. Sempre que eu termino um projeto, eu faço questão de fazer isso até hoje, Jay, com a igreja com 5.000 pessoas. Mas a gente termina um projeto, terminamos a conferência da Foco. No dia seguinte, eu recebi toda a equipe da Foco, 42 pessoas na minha casa. Fiz um almoço para eles, a gente sentou, comeu junto, contou as bênçãos, agradeceu, chorou, sorriu, se abraçou, celebrou, fez festa. Próximo. Não vá para um próximo projeto sem fazer uma festa para terminar o anterior. Você está terminando o ano na sua igreja esse ano. Você já parou para agradecer quem está com você? Você está plantando uma igreja. O que você preparou para agradecer as pessoas que estão investindo em você? A pior gratidão para o cara é receber aquela cartinha padrão, informativo mensal. Essa eu nem leio. Eu acho que isso não é uma cartinha padrão. Uma cartinha padrão não é agradecimento. Isso aí é obrigação. Mas todo mundo gosta de ser personalmente tocada. Cada pessoa tem nome. Então, você já parou para pensar que esse final de ano você precisa agradecer os seus colaboradores? Quem está plantando igreja aqui? Vocês já se prepararam para agradecer pessoalmente todas as pessoas que estão investindo em vocês esse ano? Mas não manda aquela cartinha mensal, não. É uma ligação, é uma coisa mais humana, é mais do coração. Porque a gente precisa celebrar. Celebre com a sua igreja. Sua igreja deve ter crescido esse ano, né? Se você está plantando, ela deve ter crescido 1 membro, 2, 5, 10, 50. Seja quanto ela cresceu. Celebre, conta as bênçãos e hás de te ver surpreso quanto Deus já fez. Eu termino lembrando do Fernando Pessoa. Isso aqui é um outro drive que está no meu mindset aqui. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Deus, a vontade é dele. Seja feita a tua vontade. A vontade é dele. O sonho é nosso. O coração do homem pode fazer planos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. O big picture é seu. Depois que Deus quer e você sonhou, a obra nasce. E eu termino falando a palavra de Jeremias. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar um dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Deus tem planos perfeitos. A gente só precisa descobrir quais são os planos e cooperar com Ele na execução desse plano. Amém? Mobilizar a gente é uma alegria, mas é uma coisa que você aprende. Você aprende para quê? Para fazer? Não. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho não é fazer. Qual é o seu trabalho? Não atrapalhar Deus. Se você não atrapalha, Deus faz. Se você mobiliza, a mobilização é uma maneira de você cooperar com Cristo e não atrapalhar o que Ele quer fazer no mundo através de você. Deus abençoe você, sua igreja, seu trabalho, onde vocês estão. Eu sei que acompanha pela internet, várias pessoas depois me escrevem. Teve uma senhora, isso é um bacana. Uma senhora, ela chegou na nossa igreja, se converteu e foi batizada, se tornou membro da igreja. Eu disse, como que a senhora chegou aqui? Ela, uma palestra que você deu no Restore em dezembro de 2015. Eu ouvi aquela palestra, há 37 anos eu moro em Alphaville, eu procurava uma igreja, e eu vi na internet, descobri que aquela palestra da internet, o pastor daquela igreja era aqui. Eu vi na igreja, me converti e fui batizado. Uma palestra do Restore. Então, Deus abençoe cada um e que a gente possa mobilizar pessoas para o reino de Deus, para a glória de Jesus, para a expansão na terra. Amém? Muito obrigado.